Bom, pode começar, Débora? Foi? Boa. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo que está entrando aí, a presença dos nossos convidados também. Meu nome é Caroline. Eu sou o Gianluca. Ambos somos diretores do Grêmio e a gente está aqui para discutir temas importantes, mas antes disso eu queria só falar que o Forums para fazer pergunta, para a gente responder, para os nossos convidados responderem no final, tá no QR Code também do link do evento, então quem quiser fazer pergunta, só colocar no Forums. Então, o tema para nosso segundo dia da oitava Semapol é Meio Ambiente, a luta pelo desenvolvimento sustentável. E agora a gente queria apresentar um pouco dos nossos convidados. A primeira convidada é a Alice Patachó. Ela é ativista, comunicadora e proprietária do canal No Ré, estudante de bacharelado interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E, Alice, você podia contar um pouquinho mais também da sua trajetória, de quem é você, por favor, o pessoal te conhecer? Claro. Eu sou Patachó, né, como você já tinha dito. Eu sou da Bahia, né, do extremo sul da Bahia, na cidade do Prado, e moro na aldeia Craveiro, bem próximo do Monte Pascoal. E a minha luta, né, no movimento indígena começou muito cedo, ainda com 14 anos. E hoje eu continuo aqui, né, mas com um trabalho diferente, né, através das redes sociais, com comunicação, escolarizando um pouco a mente das pessoas e levando a nossa realidade sobre o nosso olhar. Então, minha luta se tornou também uma questão tecnológica, né? Uma outra ferramenta aí que veio para agregar nesse momento. Acho que mais ou menos isso. Boa. Bom, a gente também tem com a gente aqui o Dani Clay de Aguiar, que é campanheiro sênior do Greenpeace Brasil, formado em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia e possui especialização em planejamento e desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Pará. Se você quiser se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória também, Dani Clay, por favor. Então, eu sou um engenheiro agrônomo que gosta de gente, né? É raro, os engenheiros agrônomos geralmente gostam de plantas. Eu gosto de gente porque gente planta planta, porque gente salva árvore, porque gente salva rio. Então, eu dizia aqui no começo da minha fala que a gente na engenharia aprende que o mundo é cartesiano. Quando a gente cai no mundo, a gente aprende que o mundo não é cartesiano. E é essa a grande sacada do mundo, né, fora da universidade, que é a vida. A universidade é uma fase para a gente vai aprender no mundo, né? E é no mundo que a gente conhece gente, é no mundo que a gente passa a vida construindo as utopias que a gente tem. Eu tenho toda a minha formação política dentro do movimento camponês, né, na Amazônia, nasci na Amazônia, sou aqui de Santarém, no meio da Amazônia. Uma das cidades mais bonitas da Amazônia, rivaliza com Rio Branco, que é linda também, né? Que é a cidade ali da Ângela, na Amazônia, uma das belas cidades que tem aqui na Amazônia. Minha formação política vem aí de trabalhar com extrativistas na região aqui no estado do Pará. Eu trabalhei com camponeses, trabalhei com povos indígenas aqui, trabalho dentro do Greenpeace, nessa relação do Greenpeace com a PIB, com o movimento indígena de forma mais especialmente focado também na Amazônia. Então, meu histórico é esse, é falar com gente, é escutar gente, é debater com gente. Eu gosto muito de gente. E agora também a nossa última convidada é a Ângela Mendes. Ela é tecnóloga em gestão ambiental, ativista e coordenadora do comitê Chico Mendes. Ela é filha do próprio Chico Mendes. E eu queria que você contasse também da sua história e seu trabalho no comitê. Boa noite, né? Aqui ainda é tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Vendo o Dani Clay aí, que é um parceiro da gente aqui, mas que eu ainda nem tinha visto pessoalmente. Dani Clay. Então, a minha história também é uma história de militância um pouco tardia,
né? Eu iniciei na militância justamente com a defesa do que a gente chama de legado do meu pai, né? No Comitê Chico Mendes, e o Comitê Chico Mendes é um movimento, na verdade, uma rede de articulação de antigos companheiros, militantes do pai, sindicalistas, né? E que criaram esse comitê na época do assassinato do meu pai, né, com um objetivo ali muito específico de que, através da pressão da sociedade internacional, a gente conseguisse que o governo brasileiro é, é, fizesse a apuração e o julgamento dos assassinos, né, do meu pai, porque naquela época, como agora, o Brasil, né, ainda mantém essa triste estatística de ser um dos países que mais mata lideranças e trabalhadores e trabalhadoras rurais. Naquela época, além de matar, não havia justiça também, né? Porque grande parte, por exemplo, no Acre, das nossas autoridades, todos tinham alguma ligação com o latifúndio, que era quem matava, o DR, né? Então, hoje, inclusive, está fazendo 30 anos, 40 anos do assassinato do Wilson Pinheiro, né? Uma grande liderança em Brasileia, que fundou e foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, onde meu pai também ajudou a fundar e era primeiro secretário, né? Então, hoje são 40 anos do assassinato do Wilson, também uma grande liderança, quem a gente deve também homenagear, né? E assim, naquela época não havia julgamento, não havia justiçamento para esses assassinatos. Né? Cumprido esse primeiro objetivo do comitê, a gente começou a trabalhar para dar visibilidade, para trazer os ideais do Chico, né? Todos os anos na Semana Chico Mendes, que vai do dia 15 de dezembro ao dia 20, que foi a data, dia 22, a data do assassinato dele. Então, todos os anos, desde 89 até hoje, a gente realiza a Semana Chico Mendes, né? No entanto, a gente também trabalha outros momentos, outros calendários e agendas durante o ano, né? Entendendo que, mais do que nunca, esse tema de meio ambiente, de povos e comunidades tradicionais, povos originários, ele precisa estar no debate, né, de toda a sociedade brasileira, né, da floresta, mas também da cidade. E aí, essa minha trajetória frente ao Comitê Chico Mendes também, né, fui diretora da Secretaria de Mulheres do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, né, Conselho Nacional, antigo Conselho Nacional dos Seringueiros, também criado, né, um dos criadores, idealizadores foi o meu pai, em 1985, e venho sempre nessa trajetória, né, da defesa do legado, da defesa dos modos de vida das populações tradicionais. Bom, obrigada. Vamos começar, então, a nossa discussão, falar um pouquinho do passado do meio ambiente, como você já tratou muito, falou de todo o legado de Chico Mendes, eu vou fazer uma pergunta voltada para você, Ângela, para você explicar para todo mundo que está assistindo para a gente quem foi Chico Mendes e qual foi a importância dele para os povos da floresta. E como você falou, como você conseguiu dar continuidade em todo o legado que ele deixou? Bom, o Chico Mendes foi, como os vários amigos e companheiros dele denominam, um homem à frente do seu tempo. E por que eu falo assim dos companheiros e companheiras? Porque, na verdade, eu fui criada num mundo à parte, né? Eu não fiz parte desse movimento bonito e forte que nasceu lá em Chapuri, porque eu morava aqui em Rio Branco já, né? Eu precisei estudar, então, jovem, eu vim para cá e perdi esse laço. Então, e esse laço eu só retomei com meu pai quando ele já estava prestes a ser assassinado. Né? 2 anos antes dele ser assassinado, a gente começou a se reatar esses laços de aproximação e até de relação pai e filha também. Né? Essa luta que o meu pai fazia, ela era muito distante de mim.
da minha realidade. Então, nesse momento que a gente começa essa aproximação, acontece, né, o assassinato dele, e ele é tirado, então, sem que a gente possa, de fato. E aí eu passei a conhecer o Chico através do olhar dos companheiros, né, das amigas, daqueles que estiveram ao lado dele nos vários momentos e nos vários embates, da família e também das muitas obras que tem sobre ele, né? Ele tem uma pessoa, o Messindo Rodrigues, que ele viveu os 2, 3 últimos anos de vida do meu pai, muito intensamente. Ele escreveu um livro, Caminhando na Floresta, que é como se fosse uma biografia, né? Uma autobiografia do meu pai, assim. Então, tem o Zeni Ventura, que escreveu um livro também muito bacana, né, sobre parte daquele momento. E assim eu fui juntando a biografia e eu digo que né, o pai que eu tenho foi construído como quem faz uma coxa de retalho, né? Mas, enfim, e aí todas, e para mim isso é bacana, porque aí eu não tenho uma visão romantizada de filho, eu tenho uma visão do que ele realmente foi, né? E todas as falas são nesse sentido. E aí a gente pode ver também concretamente, né, o porquê disso. Quando se fala que o Chico foi um homem à frente do seu tempo, né, ele foi alfabetizado quase aos 20 anos, lá dentro do Seringal, né, e isso foi um marco muito forte para ele. Então, ele entendeu que né, ser alfabetizado era uma forma de libertação, né, que ele tinha conhecido e que ele poderia também levar isso para o restante dos companheiros ali e transformar isso numa coisa maior, porque naquela época seringueiro ele era tratado como, né, como escravo pelos patrões, muito por conta do fato dele não saber ler, escrever, conhecer números. Então estava sempre trabalhando muito, produzindo muita borracha para o patrão, nunca tinha muito para receber, né? O Danny Clay conhece bem essa história. Enfim, então é um homem que pensou um programa de educação para seringueiros quando o próprio poder público ainda não conseguia atender sequer, né, a demanda da cidade. Foi o Projeto Seringueiro, um projeto de alfabetização de adultos na floresta com a metodologia Paulo Freire, né? Foi um homem que aprendeu muito naquele tempo com os indígenas. Então, numa cultura de extrema desconfiança entre indígenas e extrativistas, mas, no entanto, ele reconhecendo, né, as ameaças que cercavam tanto um quanto o outro, entendeu que era momento de unificar, né, a luta de somar esforços para combater os inimigos comuns. E aí idealizou, né, junto com lideranças indígenas como o próprio Ailton Krenak, a Aliança dos Povos da Floresta, né? A união, ela é a união de esforços, a união de energia, ela é muito necessária e mostra hoje, né, como ele realmente estava tendo uma visão visionária, né? E foi visionário, na verdade, assim, né? Que a gente entende hoje que todos nós precisamos nos unir em torno de um único ideal e de um inimigo, né, comum, que é esse desenvolvimento que nos engole a todo, à custa de todo e qualquer, né, sacrifício, é a busca do lucro desenfreado, né, o consumismo imediato. Então, isso já era uma coisa que o Chico, né, e os companheiros dele discutiam no início da década de 80, né? Então, ele chamava alguns indígenas para participar das reuniões dos sindicatos, né? E ele foi formando essa relação. Foi o Chico que pensou uma reforma agrária, liderou, né, esse processo de criação de um modelo de reforma agrária específica para a Amazônia, que são as reservas extrativistas, muito baseada também nas terras indígenas que ele tinha conhecido, né? Então ele pensou esse conjunto de coisas que a gente entende como legado,
né? Porque, por exemplo, ele batalhou para a criação dessa reserva extrativista. Ele não chegou a ver a criação de nenhuma delas, né? A primeira reserva extrativista foi criada em 1990, 2 anos após o assassinato dele, né? Hoje nós temos aí mais de 90 reservas extrativistas, entre reservas federais e reservas estaduais. Nós temos outros territórios de uso comum, né, que foram modelados nas reservas extrativistas, como as próprias reservas extrativistas marinhas, como as reservas de desenvolvimento sustentável, como os projetos de assentamentos diferenciados, ou seja, territórios, né, que tem gente, né, lá, moradores, né, não. E quando era uma cultura de criar ainda unidades de conservação, de uso integral, né? Enfim, e aí numa proteção gigantesca também, né, de parte da Amazônia. Acho que as reservas extrativistas, somadas com as terras indígenas, traz assim um arcabouço de proteção muito grande para a Amazônia. Então, e aí, no Comitê Chico Mendes, a gente traz essa responsabilidade de não só tentando manter esse legado vivo na memória, mas também vivo enquanto existente, enquanto território, por exemplo, que está lá e seriamente ameaçado atualmente. Então, eu trago a história de luta do comitê, mas eu trago também o meu DNA para esse palco, né? E aí me doando pela defesa desses territórios. E como a gente trabalha dentro das reservas, atualmente eu também coordeno um projeto para os jovens, né? Chama Jovens Protagonistas. É um programa piloto que está acontecendo agora na Chico Mendes, né? Então, os jovens protagonistas da Resec Chico Mendes, fazendo com que, né, trazendo esses jovens um pouco para essa realidade, fazendo com que eles tenham uma percepção melhor, mais apurada do papel estratégico deles nos territórios, né? Conhecendo, por exemplo, uma realidade muito dura de que se a gente traz agora a Chico Mendes, vamos falar a Resec Chico Mendes, que é a maior do Acre, acho que é a segunda maior do Brasil, não é, Dani Clay? Que eu acho que é Verde para Sempre no Pará é a maior atualmente, né? Então, a Reserva Chico Mendes, ela foi criada em 90, ela está entre essas que foram criadas em 1990 e leva o nome do meu pai muito simbolicamente. Ela tem quase 1 milhão de hectares. Ela é pressionada porque são 7 municípios, né, que abrangem a Resex. Então, a pressão por gado e retirada de madeira assim, muito forte, né? Então, só a Chico Mendes ali, com mais de 2.000 famílias, tem uma série de problemas e ameaças por conta disso, né? Então, a gente trabalha no sentido de que o jovem que vê ali os caras fazendeiros e que já começaram, né, nesse processo de perder identidade por toda essa pressão, né, eles veem os caras com aquelas Hilux, né, aqueles cintos de cowboy e acham que isso é o que serve para eles, né? Então, na verdade, a gente chega lá com uma proposta de fazê-los resgatar a identidade, entender, na verdade, né, de que ser seringueiro ou ser extrativista é um trabalho hoje que perpassa questões econômicas, né? Ser um guardião, por exemplo, dessa floresta, tratar de forma uma relação mais, vamos dizer, sustentável, que é a palavra da vez, né? Porque o jovem, ele não viu todo esse conjunto de coisas, né, de luta sendo travadas pelos mais antigos, para que hoje eles tenham os territórios.
Muitos jovens, eles têm em suas casas um pai, um avô, uma mãe que participaram, por exemplo, dos empates, que foi um movimento pacífico de resistência pela derrubada, né, contra a derrubada da mata. Então, muitos jovens, eles têm isso com eles porque eles ouvem a questão oral e a ancestralidade falando com eles. Mas outros jovens não têm isso, eles não conhecem a luta que foi para que eles conseguissem, né, esses territórios. Então, a gente traz para eles tudo isso e faz com que eles entendam qual é o papel deles, né? E aí eles estão saindo porque eles querem acessar, né, outras coisas, eles querem inclusão digital, que a gente ainda não tem, já avançamos muito, mas não, né, eles não têm um celular, por exemplo, não pode se conectar por uma internet. Então, é uma série de coisas. O jovem sai para fazer um ensino superior, né? E às vezes não volta para o seu território. E quando o jovem sai e deixa lá só o seu pai e sua mãe trabalhando, e um dia eles cansam. E aí a reserva deixa de existir, porque pessoas que não têm nenhum compromisso, que não têm o perfil, vão para dentro da reserva. E aí desmatam a reserva. A Chico Mendes hoje é uma das reservas extrativistas mais desmatadas, mas porque não é o morador que está lá dentro que desmata, que sabe da importância do território. É o grileiro de terra que vai lá para dentro, dá um jeito de conseguir um lote de terra lá, e lá vai né, fazer especulação mobiliária, lá vai criar gado, lá ele vai desmatar para vender a terra. Então, a gente tem uma série de ameaças e a gente tem também, né, os jovens lá que são, eu acho que o futuro desses territórios. Isso né, é parte do que a gente faz também, né? Trabalhar com jovens, né? Trabalhar com educação ambiental em algumas escolas, tanto da cidade como da floresta, né? Mas trabalhar com educação ambiental da floresta, e quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala, né, da importância acho que assim, de tudo isso que a gente aborda quando está trabalhando, e na cidade é mais interessante, porque aí a gente, né, faz esse link também com a floresta, porque a gente entende que a defesa da floresta e a defesa dos povos da floresta, ela não é só de quem mora na floresta, né? Indígenas, extrativistas, ribeirinhos e até quilombolas, eles são guardiões de uma forma de vida que preservam essa floresta para todas as gerações e para todo o mundo, né? Os serviços que a floresta presta são globais. Então, quem está na cidade também tem tanto compromisso e responsabilidade com a manutenção dessa floresta, como quem mora nela. Até porque, por exemplo, nós que moramos na Amazônia, a gente não mora, não é uma cidade, aliás, não é a floresta que está dentro da cidade, é a cidade que está dentro da floresta. Somos nós que estamos dentro da floresta. A Amazônia é uma floresta e nós estamos ali na floresta, chegamos, invadimos e estamos lá. Muitas vezes destruindo, né? Muitas vezes não só acabando, contaminando as águas, né? Destruindo, derrubando árvores, mas também não reconhecendo o valor que essas populações que estão lá têm na preservação da floresta, na preservação do meio ambiente, na preservação do planeta, com os seus modos de vida. Com certeza. Nossa, com certeza. E pensando em todo esse legado do Chico Mendes e dos companheiros dele, Dani Clay, você acha que todo esse movimento foi início da grande preocupação que vem acontecendo no Brasil para o desenvolvimento sustentável frente à expansão agrícola e à mineração? O que você pode falar sobre isso, sobre como essa preocupação se construiu nos últimos anos até chegar ao dia de hoje? Você está mutado, Dani Clay. Tem uma discussão importante que está no centro dessa discussão, e ninguém pode, né, deixar de fazê-la, que é a questão do capitalismo, né? Você tem lá a história da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável.
Eu tenho dito sempre o seguinte: a gente não pode discutir sustentabilidade sem discutir desenvolvimento. Tá? Então, na concepção do termo sustentabilidade, ela foi concebida num contexto em que o mundo queria manter o seu padrão de consumo sem se autoexterminar. Essa era a discussão. Você constrói ali, e aí é uma ilusão. É uma doce ilusão. Eu sou um dos mais críticos do termo desenvolvimento sustentável, porque ele é uma doce ilusão. Você vende uma ilusão para os seres humanos de que é possível manter um padrão de produção e consumo, mantendo a natureza como objeto, como coisa, uma relação com a natureza de coisa, né, que você domina e maneja, né, que é exatamente o inverso do legado de Chico Mendes, que é exatamente o inverso do que os povos indígenas preconizam. A relação dos extrativistas com o seu território, a relação dos povos indígenas com o seu território, ela precisa ser compreendida, porque ela não é sustentável, ela é harmoniosa. E aí harmonia e sustentabilidade são coisas diferentes. Porque sustentabilidade está construída no contexto para salvar o capitalismo. A harmonia não. Né? A harmonia dos povos indígenas com seus territórios, a relação dos povos com seus territórios é diferente. E aí o Chico bebeu nessa fonte, né, Ângela? Ele foi beber na fonte do movimento indígena. Ele aprendeu com o movimento indígena. Os seringueiros aprenderam muito com o movimento indígena, com os povos indígenas do Acre, por exemplo. Todos os seringueiros da Amazônia aprenderam muito com os povos indígenas, porque exatamente vem daí essa construção do legado de Chico, da relação que o extrativista tem com a floresta, a relação de cuidado, uma relação de envolvimento. É um conceito completamente diferente do tal desenvolvimento sustentável, da tal sustentabilidade, que depois virou sustentabilidade de tudo, de economia, sustentabilidade cultural, sustentabilidade para tudo. Né? A gente virou, tudo nosso é sustentável. Que, na verdade, a gente, se olhasse para o movimento, para os povos indígenas, para as populações tradicionais e a sua relação com o seu território, não precisaria nem bater tanta cabeça para fazer uma coisa diferente. Está tudo ali, está tudo na sua frente. Eu me lembro de uma passagem, Alice, é isso? Alice, né? Que eu trabalhei durante muitos anos com o povo Munduruku, aqui no Alto Tapajós. E de uma passagem com uma liderança que dizia o seguinte: olha, esse negócio de desenvolvimento de vocês não faz sentido para nós. Porque para nós é envolvimento. A gente se envolve com a floresta, a gente não se desenvolve da floresta. E esse é o grande debate que a gente precisa fazer. Como é que a gente se envolve com a floresta? Vamos pegar as cidades amazônicas, que a Ângela estava falando das cidades, né? As cidades invadiram as florestas. Isso é um fato, né? A gente precisa olhar. Mas, mais recentemente, dos anos 90 para cá, né? Quem mora na Amazônia, como é o caso da Ângela, vai perceber isso. Mesmo as cidades mais dentro da floresta, né, Ângela, que é o caso de Rio Branco, que é o caso de Santarém, essas cidades, elas se desenvolveram da floresta. Né? Elas deram as costas para as suas florestas, elas deram as costas para os seus rios. Né? Basta você olhar a quantidade de lixo que passa dentro dos rios de Rio Branco ou dentro do rio do Tapajós, aqui na frente de Santarém, ou na orla de Belém, ou na orla de Manaus. Aí não precisa nem ir, né? Eu estou falando da Amazônia, mas se falar né, de São Paulo, falar do Rio, de BH, o negócio é muito parecido. Nós temos um problema nessa discussão, que é que as nossas cidades, elas refletem o nosso pensamento sobre a natureza, que é uma relação de domínio, né? A natureza não é um sujeito de direito. A natureza é uma coisa para nós utilizarmos tal como queremos, ao sabor do nosso prazer. Então, nós não estamos dispostos a mudar, a discutir, eu estou falando assim, num contexto mais amplo de sociedade. Nós não parecemos dispostos a discutir as nossas relações de produção e consumo. Não é possível, não tem planeta B. Né? Só tem esse aqui. Se a gente arrebentar com ele, não tem saída.
Então, a nossa relação especialmente pós-capitalismo, pós a construção, toda a construção do capitalismo, a gente precisa rever. Não há como você dar conta. Olha a quantidade de plástico que a gente consome. Né? A gente, daqui a uns 30 anos, a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Isso é um dado concreto. Isso não é surreal. Está lá, tem ciência para dizer isso. A gente tem um lixão no Oceano Pacífico, no norte do Pacífico, na costa dos Estados Unidos. Nós temos um lixão que é o tamanho do estado do Texas. Está lá, é um lixão boiando dentro do Oceano Pacífico. Em toda a massa de água do mundo, você tem pelo menos 3 grandes lixões, como esse do Pacífico. Então, assim, é uma relação tão abusiva que a gente tem com o meio ambiente, que a gente criou uma ilusão. Né? Tipo, olha, não, dá para manter essa relação, vamos só reparar um negocinho aqui, um negocinho ali, e vamos continuar nessa lógica. Essa é uma ilusão, porque a gente está vendo, olha para quando essa discussão começou, em 72, né? Ela vai começar nos anos 70, na crise do petróleo e coisa do tipo. De lá para cá, vejam bem, eu sou um sujeito com 45 anos de idade, né? 25 de militância, Ângela. Mas de lá para cá, aonde foi que a gente avançou? A gente está chegando aí a gente está chegando aí a um negócio que é surreal. A gente está arrebentando com o mundo de uma maneira que nós estamos aqui discutindo se a gente sobe 1,5 grau ou 2 graus. Olha que ponto a gente chegou. A gente está na beira do precipício, negando o precipício o tempo inteiro. Não, mas não tem crise climática, não tem. Pô, tem furacão no Rio Grande do Sul. Tem ciclone, sei lá o diabo como é que chamou lá esse último agora, ciclone bomba. Entendeu? Nós estamos vendo a cada dia a mudança climática se cristalizar na nossa frente e a gente negando. Não é verdade. Não é verdade. Então, há um negacionismo que é construído, lógico, aos interesses, ao sabor dos interesses de quem ganha com a negação desse processo, né? Mas há também do próprio ser humano uma tentativa desesperada de não abrir mão dos seus padrões, sabe? De não abrir mão da sua possibilidade de ter aí um trocar de carro todo ano. Olha só, a gente tem... é super surreal o negócio. A gente troca de carro, né? A frota é monstruosa, né? Tem uma frota de carro gigantesca, ninguém anda de metrô, ninguém anda de... Então tem toda uma rediscussão que passa nesse processo da sustentabilidade, passa pela primeira questão. Nós precisamos aceitar uma coisa. Nós precisamos rever com profundidade, com radicalidade, a nossa relação com o meio ambiente. Se a gente não aceitar que a nossa relação com o nosso território, né, não é harmônica, não é justa, a gente não vai a lugar nenhum. Né? E é isso que incomoda profundamente, mas profundamente. Esse é o grande incômodo que os povos indígenas trazem. Esse é o grande incômodo que os povos tradicionais trazem. Que a existência das reservas extrativistas e das terras indígenas causa um incômodo monstruoso, porque elas são a prova cabal e viva e que fala e se mexe de que é possível ter uma relação diferente com o território, de que é possível ter uma relação diferente com o meio ambiente. E isso causa um incômodo muito grande. Por isso é importante exterminar os povos indígenas. É por isso, para aqueles que negam a mudança climática, que negam o colapso, é importante, Alice, é importante integrar os povos indígenas a essa lógica. É importante integrar os extrativistas, os camponeses, a esta lógica capitalista de produção. Porque a lógica que vocês, povos indígenas, que os companheiros extrativistas têm, ela é inconveniente. Ela provoca em nós, engenheiros,
eu vou falando para os nossos engenheiros aqui de plantão, ela provoca calafrios, porque ela não é cartesiana. Então, ela vai provocar uma reflexão muito profunda em toda a nossa lógica cartesiana de que 2 e 2 é 4 e que 4 e 4 é 8, porque às vezes não é. Então, a gente precisa, fundamentalmente, rever a nossa relação com o território. Não dá para falar de desenvolvimento sustentável, não tem. Desenvolvimento sustentável é uma construção para salvar um modelo que não tem salvação. O nosso desafio é fazer uma repactuação com o território que nós habitamos. Se a gente não for capaz de repactuar, de nos reencontrar com o território que a gente habita, não adianta. Não adianta limpar o Tietê se amanhã a gente joga lixo nele de novo. Não adianta limpar a Lagoa Rodrigo de Freitas se amanhã a gente joga lixo nela de novo. Então, assim, o desafio que está colocado, e aí não é mais colocado para a minha geração, né? Nem para a sua. Né? É o desafio que está colocado para a geração de quem está na universidade, de quem está com uma Alice nessa disputa, é o desafio de dizer o seguinte: não, vamos parar e vamos olhar para a natureza como um sujeito de direito, né? E vamos olhar para a natureza, vamos rever a nossa relação com a natureza e vamos construir, aí sim, um plano, né, de harmonização da nossa convivência. A gente não pode achar, né, nenhum de nós podemos achar que esse modelo de produção de commodities que está colocado no Brasil é um modelo que nos leve a algum lugar que não seja o desastre. Nós não podemos naturalizar o agro é pop. Sabe? A mensagem subliminar do que o agro é pop, entendeu? O agro mata. Olha a quantidade de veneno que nós consumimos nesse país. Olha a quantidade de abelhas que morrem nesse país contaminadas por agrotóxicos. Olha a quantidade de água que está contaminada por agrotóxicos nesse país. Né? Então, assim, nós estamos tão maluco, que a gente naturalizou a água mineral na garrafinha. A gente é muito doido, o ser humano é muito louco, né? Não, água boa é a água da garrafinha, né? A água da garrafinha que é a água legal. Cara, mas a água da garrafinha tem que vir de algum lugar, irmão. De onde vem a água da garrafinha? A água da garrafinha está contaminada. Uma hora o agrotóxico chega na água da garrafinha, mano, velho. Uma hora o petróleo vazado chega na água da garrafinha. A água da garrafinha ela não vem do nada, ela não nasce do espaço, ela não cai do céu. A água da garrafinha vem do lençol freático que vai ser contaminado. Então, mudar essa relação com o meio ambiente, mudar essa relação com o território, ela é crucial. Aí seja você um companheiro de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, esteja você onde estiver, na floresta ou fora dela, a sua relação com o seu ambiente tem que ser modificada. Aí sim, aí nós podemos conversar de futuro. Mas enquanto a gente achar que dá para usar o mundo como a gente quer usar, manter o nosso grande padrão de consumo, ficar consumindo tudo, entendeu? Tem nego aqui que nego não quer usar canudo de papel, entendeu? O nego fica, não, mas vamos continuar com canudinho, com copo de plástico. Não. Enquanto a gente não for capaz de aceitar que a nossa relação com o meio está equivocada, a gente vai continuar falando de desenvolvimento sustentável e criando a ilusão com precipício na beira dos nossos pés. Me perdoe frustrar aí aqueles que acreditam no desenvolvimento sustentável, mas eu não acredito, né? E eu acho que a gente tem que acreditar na mudança da nossa consciência em relação à natureza e ao meio ambiente. E aí isso tem que influenciar em tudo, na vida de todos nós, da engenharia que vai construir, da engenharia ambiental, todas as engenharias, na medicina, em todos os campos, né? Nas áreas sociais. Quando a gente rever a relação com a natureza, tudo vai ser influenciado a partir dessa revisão. É isso. Com certeza, não é? É muita coisa para se repensar, tá certíssimo.
Bom, falando um pouquinho com a Alice agora, a gente sabe que nessas lutas a participação indígena é muito importante. E Alice, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da trajetória do povo indígena no Brasil e qual a importância de demarcação das terras. Certo. É, Antes eu queria só concordar com o Danny Clay quando ele fala sobre essa questão do movimento sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, que na verdade eu me pergunto sempre para quem é esse desenvolvimento, né? Talvez para os centros urbanos, mas é um desenvolvimento que extermina os povos que vivem aqui. Então a gente tem que pensar muito quando a gente fala sobre isso, quando essa ação ela vem tão bem disfarçada em boas notícias, né? Onde tudo vai ser perfeito e a gente vai continuar escolhendo entre 1,5 graus e 2 graus, infelizmente. Bom, quanto à demarcação de terras indígenas, né, a gente tem que entender primeiro esse processo da importância do território indígena, né? Eu costumo dizer que o território indígena, ele não é só o fato de ter um lugar para morar, ou uma mata para caçar. A gente tem que entender que o território indígena é a certeza de que vamos continuar existindo e principalmente existindo com a nossa cultura, né? Existe esse processo de territorialidade é muito importante para a nossa educação e nosso desenvolvimento cultural. Então, isso é muito ligado ao que somos, né? Além também, claro, da relação ambiental que nós temos, essa questão do se envolver com a mata, né? Essa questão de viver dela. Então, a gente tem que pensar um pouco além da questão de sobrevivência. E quando a gente fala em demarcação de terras indígenas, né? A gente tem visto um retrocesso muito grande, né? A cada ano que passa, a gente vê menos terras sendo demarcadas, principalmente no governo que assume que não vai demarcar terra indígena nenhuma, nem 1 centímetro de terra, né? E quando a gente se depara com essa situação, porque a certeza de um território demarcado é a certeza de que nós vamos estar seguros. Quando a gente não tem um território de fato demarcado, estamos abertos a invasões, né, a extermínios, e a todo tipo de genocídio possível, né? A gente tem que entender que um território demarcado ele nos dá a segurança de um lugar nosso, de um lugar onde nós vamos poder proteger e que vai nos proteger também. Então, como pessoas, é muito importante, eu sempre comparo isso à casa, né? Essa coisa a minha casa só entra quem eu permito. E realmente, é o seu direito, está na lei. E aqui a gente se vê acuado, né? Somos um povo onde as pessoas, em alguns casos, infelizmente, jogam em uma determinada área que eles não querem utilizar porque a terra já está muito desgastada, não tem como fazer plantações, também não vê interesse por conta de distância, então o gado também não vai fazer diferença naquele território. E não é assim. A vida indígena não deixa de ter menos valor por ser indígena, né? Por ter um modo de vida próprio. Então, a gente tem que entender que esse processo de não demarcar a terra indígena acarreta diversas situações onde levam ao genocídio desses povos, onde levam outras relações de perdas culturais e, consequentemente, uma perda cultural brasileira, né? Quando todo o nosso país perde, quando um povo indígena é exterminado, quando se colocam, né, esse povo em risco, e isso torna tudo muito mais difícil. Então, e sem falar também, né, que essa questão de sustentabilidade, a gente vê muito dentro dos territórios indígenas. Nós temos grandes parques, grandes áreas de preservação, reservas ambientais, que só estão existindo ainda porque tem povos indígenas habitando nelas. Porque outras pessoas não entraram ainda, né? Já tentaram, mas não conseguiram, justamente porque esses povos ocupam esses espaços e não permitem. Eu moro num parque de preservação ambiental, né, o Parque do Monte Pascoal. E é um parque onde, inclusive agora, nesse período de pandemia, de quarentena, a gente teve que lidar com certas questões relacionadas a isso, né, a desmatamento de terceiros que entraram no nosso território para desmatar. E quando a gente encontrou
vestígios disso, né? A gente teve que fazer umas denúncias, porque isso não pode continuar acontecendo, a gente não sabe quem é um território muito grande, a gente não dá conta, né, de fato, de ficar de olho nisso o dia inteiro, a gente não vive o dia todo na mata, mas é muito difícil ter que lidar com isso. E é um território onde há muitos anos é demarcado, né? A gente tem um território seguro, mas mesmo assim as pessoas não respeitam os limites disso, né? Não entendem o impacto que isso causa, não só na vida dos animais ali, não só na nossa vida, mas na de todo mundo, né? Como já tinha falado antes aqui, é uma questão mundial, né? Uma questão global quando a gente fala de meio ambiente. Acho que é isso. Jean, você tá mutado, Jean. Desculpa, gente. Passando agora para o cenário atual, como vocês bem falaram, acho que eles falam um pouco, o Brasil não tem sido vigilante nas políticas ambientais, começa com a flexibilização do Código Florestal e hoje se transforma praticamente na legitimação da destruição. Agora uma pergunta para o Dani Clay. Como você vê a posição do atual governo em relação à forma com a qual ele tem tratado essa legitimação com o aumento da produção agrícola e da criação de gado, mesmo com tantas ameaças de boicote internacional e tantos problemas que isso tem gerado para a população que mora nessas áreas? Jean, eu vou voltar aqui porque eu estou com uma dificuldade de sinal. Só um minutinho aqui que eu vou já chegar aqui mais próximo do meu carregador aqui. Isso. Então, esse governo tem dois inimigos, viu? E o Greenpeace não está entre eles. Mas são dois inimigos, o meio ambiente e os indígenas. Né? Todos aqueles que defendem o meio ambiente, como é o caso dos extrativistas, são inimigos por tabela, e todos aqueles que defendem Mas vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com Estamos ouvindo bem. Então, Estamos sim. Olha, Alice, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem sobre a questão indígena, viu? Pelo amor de Deus, não me deixe falar bobagem aqui, não me deixe falar bobagem sobre a questão indígena. Eu estou aqui só concordando pelo momento. Infelizmente, não quando voltar, Jean, você me fala. Tá bom. Mas essa coisa de ter dos povos indígenas serem o inimigo número 1 de Bolsonaro é um negócio assim que me choca. Porque Voltou. Opa! Onde a gente começa? Começa do começo? Acho que onde você estava falando. Você já estava falando dos dois inimigos, você estava começando a desenvolver isso. Então, é uma coisa que eu tenho, que assim, nunca um presidente, nunca, na história desse país, para parafrasear lá o Lula, mas nunca um presidente na história desse país, seja ele de esquerda, ou seja ele de direita, ou seja ele de centro, teve a coragem de declarar guerra aos povos indígenas ou ao meio ambiente. Nunca. Assim, abertamente, não. Esse presidente fez isso. Né? Quando disse que não demarcaria mais nem um palmo, nem um centímetro de terra indígena e que ainda reveria as já demarcadas. Né? E quando disse que não criaria mais nenhuma unidade de conservação, seja fosse ela de uso direto ou de proteção integral. Né?
E, nesse momento, este governo se declara inimigo dos povos indígenas e do meio ambiente. O que é surreal e assustador, porque os povos, os direitos indígenas, não vou nem falar dos povos, mas os direitos indígenas e o direito a um meio ambiente equilibrado são direitos constitucionais. Eles estão na Constituição. Então, assim, é você negar a Constituinte de 88. Esse governo nega. Ora, um governo que nega uma Constituição é um governo que não respeita nenhum processo democrático. É exatamente o que esse governo faz. Então, qual é a proposta desse governo? A proposta desse governo é simplesmente o seguinte: olha, vamos eliminar, vamos integrar os indígenas, né? Vamos integrá-los à sociedade, é a teoria do assimilacionismo. Voltamos à década de 40, olha o passo para trás que a gente deu, né? Isso era a política do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Aliás, isso era a política do Marquês de Pombal, né? Lá em 1700. Nós voltamos para esse mundo, né? O governo Bolsonaro nos leva, diferentemente do filme, ele não nos leva para o futuro, ele nos leva para o passado, né? É um governo que nos leva para o passado, tanto na questão indígena, quanto na questão ambiental, né? Nós temos um desmonte produzido, né? Organizado da política ambiental, né? A gente tem aí um esvaziamento do IBAMA, tanto de poderes quanto de orçamento. Nós temos um esvaziamento do ICMBio, a militarização, a lógica de militarização desses dois órgãos, né? Que hoje é um policial que comanda. O que um policial entende de desmatamento? O policial entende de segurança pública. O policial não entende de desmatamento. Desmatamento é uma questão muito refinada. É um policial que comanda a FUNAI, Alice, né? É um delegado de Polícia Federal, né? Desculpa, mas não entende patavina da questão indígena, né? Não é questão de legitimidade, não, você não pode dizer quem ele coloca no cargo. Não é essa a questão é que o sujeito ele tem que entender que a questão, os direitos indígenas, né, e o meio ambiente é um patrimônio dessa sociedade, né? Nós evoluímos como sociedade, entendemos e dissemos lá em 88, nós não queremos a destruição do meio ambiente. Nós reconhecemos aos indígenas o direito originário, né? Eles são detentores de direitos originários. E aí vem um governo, em nome de uma pequena, não, uma fração mínima da sociedade brasileira, e se coloca aí frontalmente com a tese de que é enviado por Deus, né, para nos levar para o passado mais distante do qual nós já rompemos. O Brasil não tem, na sua tradição de sociedade, né, especialmente nas últimas 5 constituições, a sociedade brasileira não tem nenhuma vontade de ser identificada como uma sociedade que não gosta dos seus povos originários, como uma sociedade que não gosta das suas florestas. Pelo contrário, a sociedade brasileira tem orgulho do seu patrimônio cultural e do seu patrimônio ambiental, né? Mas, infelizmente, este governo acha que isso não é bom e que a gente precisa, então, desconstruir essa estratégia. Infelizmente, a gente precisa, no pleno século XXI, né, oferecer resistência a uma política de Estado, que é uma política, infelizmente, uma política de governo, né, uma política aí, que tenta imprimir, né, a destruição do meio ambiente e a destruição dos povos indígenas. Nós estamos vivendo diante de um governo que não gosta de indígena e que muito menos gosta de floresta. Então, assim, é tarefa não dos ambientalistas, não dos indígenas, mas é tarefa de todos nós, como sociedade, fazer a defesa tanto do meio ambiente quanto dos povos originários. Não é tarefa dos indígenas se salvar sozinhos. Eu tenho falado isso sistematicamente nas conversas que a gente tem feito com o mundo não indígena. Inclusive, essa semana nós vamos botar para a rua um artigo de opinião que as vidas indígenas importam,
na tentativa de mostrar para a sociedade não indígena, para o Brasil não indígena, que as vidas indígenas perdidas nessa pandemia também vão impactar a vida do Brasil não indígena. Não pensem que a morte de uma liderança indígena na Bahia, no Pará, no Acre, em Rondônia, não vai ter impacto na vida do Brasil não indígena, porque ele vai ter, né? É porque, e aí uma coisa que o Dário Copenaua, que o Dário Yanomami, né? Dário, filho do grande Davi Copenaua, dizia o seguinte, e a Sônia Guajajara, também do povo Guajajara lá do Maranhão, sempre diz, e todas as lideranças indígenas com as quais você conversar vão te dizer, nós não vamos pagar a conta sozinhos. A gente pode até pagar primeiro, mas no final todo mundo vai pagar. É o que eu estou chamando de a melô de Marília Mendonça. Né? Quem sabe aí de sertanejo, né, universitário, vai lembrar da musiquinha da Marília Mendonça que diz, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Essa é a discussão. Não adianta a gente se enganar, porque se a gente permitir que esse governo diminua a proteção ao meio ambiente, diminua a proteção aos povos originários, às populações tradicionais, quilombolas, extrativistas, todos os povos tradicionais que a gente tem no Brasil, geraizeiros, de norte a sul do Brasil, não funciona só de Amazônia, não. Dos Pampas à Amazônia, nós vamos pagar essa conta como sociedade. Essa é que é a questão. Nós não vamos pagar essa conta como fração de sociedade. Não vai ser primeiro os povos, depois os extrativistas. Todo mundo vai pagar no final, porque não vai ter água pura. Né? Como dizia o Dário, a água que passa na minha aldeia é a mesma que chega em Boa Vista, meu irmão. Né? A água que desce, o rio que passa na minha aldeia lá na terra Yanomami, o peixe que passa na frente da minha aldeia pode ser o peixe que vai passar na mesa do consumidor de Boa Vista ou de Manaus, contaminado por mercúrio oriundo do garimpo ilegal. Então é um debate que não pode, de maneira nenhuma, ser colocado como um problema da política. A ameaça que o governo Bolsonaro representa ao meio ambiente, aos povos tradicionais, incluindo eles indígenas, ela é uma ameaça que tem que ser debatida pela sociedade, na sua plenitude, né? Dentro das universidades, dentro das escolas de ensino fundamental e médio, dentro da igreja, dentro de todo lugar, porque nós vamos pagar a conta junto. Então, é essa minha visão aí sobre essa política anti-indígena e anti-ambiental do governo Bolsonaro. Pegando esse gancho que você falou dos ataques ao povo indígena, Alice, com esse contexto de coronavírus, quais têm sido os efeitos do vírus e da pandemia nos povos? Como que o governo tem agido nessa situação? Você pode contar um pouquinho mais da sua visão desse contexto? Estamos nos vendo à mercê, né? Na verdade, a gente tem atravessado uma situação muito difícil, né, com o coronavírus, até porque perdemos muitos anciões, muitas lideranças nesse período. Então, tem se tornado uma questão muito séria e onde o combate, infelizmente, não tem o apoio do governo. É muito pouco o que eles fazem para suprir a necessidade de todas as comunidades indígenas. As aldeias estão criando barreiras sanitárias sozinhas, né, sem apoio governamental. Apesar de ter um decreto da SUNAI proibindo a entrada de visitantes, algumas pessoas insistem em entrar nessas comunidades. As comunidades não estão recebendo visitantes, né, e as pessoas querem continuar indo. E, assim, é uma situação muito difícil, né? É um completo massacre. Até porque a gente tem que entender que tem a questão do... Quando eu falo de quarentena para as pessoas, elas não entendem que a minha quarentena é diferente. A minha quarentena não é do meu vizinho, não é da minha mãe que está dentro da minha casa. É de quem mora aí fora. A minha comunidade está fechada, ninguém entra e ninguém sai. Entende? A menos que seja uma necessidade muito grande. Então, a nossa quarentena é diferente. É como o próprio Ailton Krenak fala, né, O Amanhã Não Está à Venda. Ele está plantando enquanto as pessoas estão presas dentro de apartamentos.
como é que ele explica isso para as pessoas? Então, é muito difícil lidar com a situação, até porque existem grandes perdas em cima disso. O meu povo já teve uma perda, infelizmente, mas até o momento não temos tantos números tão grandes, né, como para os povos, principalmente no norte do país, que tem enfrentado uma séria situação. E, infelizmente, ainda tem que enfrentar o descaso com a saúde, né? O descaso, o despreparo para atender esses povos. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas não sabem de fato o que está acontecendo. Em meio a uma pandemia, onde a gente tem que lidar com a situação de desaparecimento de crianças indígenas, onde a gente tem que lidar com o fato de que lideranças estão morrendo, né? Onde pessoas são levadas para o hospital e elas não são registradas como indígenas para dificultar a nossa contagem, é muito ruim, é muito difícil. A gente não consegue ter a ideia de um número real, né? São números que a gente sabe que pode ser muito maior do que a gente realmente acredita que seja agora no momento. Até porque eles não estão, a gente não tem controle sobre os indígenas que estão vivendo em áreas urbanas. Então, é muito difícil. Quando a gente fala sobre essa questão chegando em comunidades indígenas, a gente não fala essa questão atingindo uma família, duas famílias de um bairro. A gente está falando de uma comunidade inteira sendo infectada. Uma comunidade inteira que não vai ter suporte de saúde, que não vai conseguir respiradores, que não vai conseguir um leito de hospital. Então, é uma situação muito difícil de se atravessar, de se pensar assim. E a CESAI não tem conseguido dar suporte de fato para essas comunidades, principalmente comunidades isoladas. Aí as pessoas falam, mas comunidades isoladas já tiveram isso, já tem problemas? Infelizmente tem, houveram casos e continua tendo, até porque pessoas que se dizem estar ajudando esses povos estão levando isso para as comunidades, estão contaminando as pessoas. Então, até essa questão, né, do mínimo de senso, as pessoas parecem estar perdendo nesse momento. Porque no momento onde a gente vê que não só a situação da saúde indígena é precária, né? Muito antes mesmo de uma pandemia está acontecendo, a gente vê que sucateia a nossa saúde a cada dia que passa, e agora com projetos de municipalizar essa saúde também, isso só piora. E ainda por cima vem uma pandemia, onde a gente não é um vírus invisível, onde a gente tem que continuar lutando contra o próprio presidente do país e continuar lutando contra uma doença. Então é muito difícil de lidar com a situação, e principalmente quando esses povos muitas das vezes não falam português, não tem direito, não conseguem um acesso, né? Não tem ideia do que está acontecendo e não sabem como tratar, não sabem como curar isso. Então é muito difícil. Bom, e agora finalizando a nossa conversa, que está muito interessante, mas a gente também não pode alongar muito. Ângela, a gente sabe que teve um aumento de mais de 80% no desmatamento e 30% em queimadas no ano de 2019. Você acha que a omissão do governo é uma das principais causas? Bom, eu não acho que o governo seja omisso. Eu acho que ele é muito ativo, né? E em todas as ações dele, desde que ele assumiu esse governo, em promover, incentivar, estimular os desmatamentos e as queimadas, consequentemente, né? Como o próprio Dani Clay falou, todas as ações dele, desde a militarização dos órgãos ambientais, até a desestruturação de IBAMA, de ICMBio, de FUNAI, vem nesse sentido e tem estimulado cada vez mais esses atos. A gente tem percebido agora, nesse momento de pandemia, muito claramente, né, que enquanto nós que fazemos essa defesa, que lutamos, que somos ativos, né, lutadores pela defesa do meio ambiente, de todas as formas e de qualquer forma que seja essa luta, ela sofreu um grande prejuízo nesse momento, até porque as pessoas têm que cuidar dos seus parentes, cuidar de si, cuidar, né, da saúde e da vida, mas os desmatadores, os infratores, eles estão lá nos territórios, agindo livremente, né?
tanto conscientes da impunidade que tem rodado esse país, porque quando eu falo lá atrás, e muito rapidamente trazendo a Aliança dos Povos da Floresta, né, que tinha um inimigo comum, que era justamente fazendeiro latifundiário, né, grileiro, esse mesmo público é hoje ainda o inimigo potencializado por um Estado que tem um governo, né, que desmantela as políticas públicas, por um Congresso completamente lotado de ruralistas e hoje um judiciário partidarizado também, e que tem trazido novamente à tona uma tendência de centenas favoráveis aos grandes latifundiários, aos grandes matadores, assim. Então, é um conjunto de fatores que hoje faz com que esse governo ele não seja omisso, e sim muito ativo na defesa da ocupação, da degradação da Amazônia, né, e da cultura, né, do povo. Eu até digo que o governo definiu como inimigo os povos indígenas e o meio ambiente porque ele não conhece os extrativistas. Ele talvez nem saiba que existam extrativistas, senão também era mais um povo para ele atacar também, porque, na verdade, né, eles fazem isso tudo porque querem se apoderar mesmo desse território tão rico que é a Amazônia, né, e que nossos povos tradicionais e ancestrais cuidam, né, de uma outra forma, com outro olhar. Mas é isso, omissão nunca, muito ativismo no estímulo, no incentivo ao desmatamento, à grilagem, né? E assim, a ameaça à integridade da vida e dos territórios. Bom, gente, muito obrigada. Ai, desculpa, Jean. Queria agradecer a participação de todo mundo, de vocês foram incríveis, acho que a gente aprendeu muita coisa, viu a importância, enxergou com outros olhos, e eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente, e é isso, obrigada pela conversa. Obrigado, gente. Se vocês quiserem dar uma última palavrinha assim de encerramento, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Bom, se vocês quiserem, eu queria ler aqui rapidamente uma cartinha, tá? Atenção, jovens do futuro, 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou primeiro centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos, que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes, 1988. Essa carta meu pai deixou para os jovens, falando de uma revolução socialista que acontece esse ano, 2020, que faz aniversário em 2120. O Núcleo Jovem do Comitê Chico Mendes está preparando um grande festival Jovens do Futuro para acontecer no dia 6 de setembro de 2020. Então, no dia 6 de setembro de 2020, vocês estão convidados a participar desse grande festival com jovens do mundo todo, lendo essa carta em seus idiomas, né? Jovens indígenas, jovens quilombolas e jovens aonde quer que eles estejam e se identifiquem, né, como esses jovens revolucionários que o meu pai sonhou. Muito obrigada pela oportunidade, e é sempre muito bom estar falando com essa juventude tão linda que tem feito uma transformação muito, muito grande nessa sociedade. É para vocês que ele está falando, viu? Jovens dessa geração. Beleza, maravilha, hein, Ângela? Maravilha. Queria dizer primeiro para a Ângela que essa revolução já começou. E mesmo sem se tocar, isso começa quando a gente abraça a causa um do outro. E a gente enxerga a importância de se lutar por um mundo melhor. E principalmente um mundo
onde a natureza consiga continuar nos alimentando. E de uma maneira onde ela não seja explorada, de uma maneira de onde ela faça parte da nossa família também. Quando a Krenak fala que o rio é seu avô, ele não fala só no sentido de fazer parte da sua criação, mas também de levá-lo a um outro lugar. E é isso que a natureza continua fazendo com a gente. Eu estou em outro lugar para falar sobre ela e lutar por ela, assim como muitos jovens dessa geração agora. Bom, eu quero agradecer muito o convite, dizer que foi maravilhoso. A gente aprende muito aqui. Eu não conhecia a Ângela antes e nem o Danny Clay, e fiquei muito feliz mesmo desse contato. E sempre que precisar é só chamar, gente. Foi muito grata mesmo. Legal. Olha, Gianluca, Caroline, vocês passem meu contato, meu e-mail, meu telefone para Alice, por favor. Eu já tenho um contato com a Ângela há um tempo, a gente já conversa. Mas, primeiro, agradecer a vocês pelo papo, pela conversa. Uma conversa puxada no contexto da engenharia, né? Eu estava lendo a Semapol, né? Politizar a engenharia. E esse é um desafio, né? Esse é um desafio dos grandes, né? Nós, engenheiros, sempre fomos avessos à política, né? Politizar a engenharia é uma revolução, já é uma revolução, né? E independente se é uma revolução socialista, comunista, é uma revolução. Vamos romper e fazer uma revolução. E eu tenho dito que a primeira revolução, ela se dá na sua cabeça, né? Ela se dá na sua cabeça. Precisa se libertar, né? Ninguém pode libertar o outro sem deixar de ser feitor, né? O Paulo Freire tinha né, Paulo, que a Ângela citou no início da nossa conversa, o Paulo tinha uma massa de que a educação tem que ser libertadora, né? Ela tem que se libertar. Então, a gente tem que se libertar, e a revolução começa dentro da cabeça de cada um de nós. Se você não pode se envolver com a floresta, se você não pode se envolver com o rio que passa na sua cidade, com a caatinga, com o pampa, com o Pantanal, pergunte pelo menos de onde vem a sua comida, né? Porque ela não nasce no supermercado, ela não nasce no mercadinho do bairro, ela não nasce no Carrefour, ela não nasce no Grupo Pão de Açúcar. Então, se pergunte de onde vem a sua comida. Essa um desafio que a gente lançou. Eu coloquei aqui no chat da página para vocês de onde vem a sua comida, com a atriz Alice Braga, que é sobrinha das grandes Sônia Braga. Nós estamos desafiando as pessoas mesmo. Começa a se desafiar a pensar de onde vem a sua comida. O que de fato é comida, o que de fato é commodity. A revolução começa aí. Pergunte de onde vem a sua comida. E aí a gente se encontra, né, numa outra luta, numa outra batalha, porque na hora que você responder de onde vem a sua comida, a gente vai se encontrar na rua, na disputa, na construção de um mundo justo e mais solidário. É isso, um agradecimento a todos os engenheiros que nos escutaram aí, todos os estudantes de engenharia, e é um prazer sempre falar com essa turma, que é a turma que constrói o mundo, né, também, né? Então, vamos que vamos, estamos juntos. E engenharia também é gente. Engenheiro também tem que gostar de gente. Abraço, se cuidem. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Até. Obrigada.